Se tem algo que tem, sei lá, tirado as nossas forças, se tem algo que tem, sabe, nos chateado, se tem algo que tem nos confrontado, né, no nosso dia a dia, a ponto da gente duvidar de algumas coisas, a ponto da gente, né, às vezes até desanimar de algumas coisas, eu creio que Deus tem uma palavra hoje para as nossas vidas. Eu creio que Deus, Ele quer nos curar, Ele quer nos transformar, amém? Irmãos, hoje não era eu que ia pregar, amém? E a pastora Roseli pediu para mim se tinha como, a pastora Kelly também não estava muito bem de saúde, e a pastora falou para mim agora já na escola dominical, e eu falei amém. Eu fui para casa e falei, Senhor, o que eu vou ministrar hoje, né? Não estava nos meus planos ministrar no dia de hoje, e eu comecei a orar pedindo uma palavra para o Senhor, pedindo uma direção, e Deus foi me dando, né, uma direção para uma palavra para o dia de hoje. E depois eu fui preparar essa palavra, e irmão, me deu uma angústia no meu coração, sabe? Um negócio ruim, uma coisa estranha, um sentimento ruim. E depois eu fui orar, e eu comecei a orar, Senhor, comecei a apresentar a igreja, comecei a apresentar os irmãos, né? E eu caí no choro ali naquela oração, e quando eu terminei de orar, é como se o Senhor tivesse arrancado aquela angústia. E é com esse sentimento, né, desse alívio, desse refrigério, que eu venho ministrar essa palavra com essa convicção, amém? Que Deus tem essa cura para nós hoje, que Deus tem, sabe, essa transformação dentro de nós. Eu vou pregar uma palavra que não é nada novo, que não é nada extraordinário, sabe? Às vezes a gente que é pregador, a gente tem essa preocupação, às vezes a gente fala, nossa Senhor, mas vou pregar isso, eu queria pregar algo, sabe, poderoso, eu queria pregar algo novo, mas é a palavra de Deus. É simples assim que Deus quer falar, que Deus quer se revelar a nós através, né, da sua palavra. Então eu creio, irmãos, que se a gente estiver atento, amém? Se eu e você estivermos atentos, nós sairemos daqui hoje transformados, né? Eu não sei qual foi a condição que você chegou aqui. Eu não sei como tem sido, né, as suas lutas, as suas batalhas, e eu não sei que tipo de sentimento que essas situações têm trago até você. Eu não sei como que está o seu coração, amém? Eu não sei como que estão as suas orações. Eu não sei se você tem chorado, eu não sei se você tem pedido perdão para o Senhor por se sentir fraco, por se sentir impotente muitas das vezes, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para renovar as nossas esperanças, amém? Para renovar a nossa força, para renovar a nossa fé. Abra suas Bíblias em nome de Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 22, amém? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, uma palavra muito conhecida, amém? Onde nós vamos meditar essa noite, e onde eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Amém. Mateus capítulo 4, ou 14, a partir do verso 22, amém? Amém. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse:
homem de pequena fé, por que você duvidou? Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor, irmãos, para mim e para você essa noite. Como eu falei, uma palavra conhecida, amém? Uma palavra que nós já conhecemos. E irmãos, nós, no decorrer das nossas vidas, nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar momentos ruins, momentos aos quais talvez nós não escolheríamos passar. Vai ter hora que as ondas elas vão estar maiores do que a nossa coragem pode enfrentar. Ele diz que os ventos vão estar soprando mais forte do que a gente está acostumado ou do que a gente estaria esperando. Mas a gente precisa confiar em Jesus Cristo, que é aquele que nos chamou, que é aquele que deu a vida, amém? Por mim e por você. Ali tinha homens, amém? Acostumados com o mar, acostumados a estarem no meio do mar. Mas a palavra mostra que eles também tiveram medo, que eles também tiveram dificuldade para lidar com aquela situação, porque a situação fugiu do habitual, fugiu das capacidades deles. Por mais experiências que eles pudessem ter com o mar, com a pesca, mas a palavra fala que eles tiveram medo, porque a palavra fala que o vento soprou muito forte naquela noite. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente está acostumado, às vezes a gente está acostumado a lidar com as situações, às vezes a gente está acostumado a lidar com alguns problemas, com algumas dificuldades, mas às vezes em determinado momento foge da nossa alçada, foge das nossas capacidades, foge daquilo que nós estamos acostumados. Às vezes você pode estar acostumado em algum momento de ter ficado desempregado, mas às vezes você pode estar num momento agora de desemprego diferente daquilo que você já passou. Você pode ter ficado enfermo em algum momento, ou ter algum parente enfermo, mas talvez agora chegou um momento de enfermidade ao qual te tirou da zona de conforto, tirou daquilo que você já tinha passado em outros momentos. E assim, irmãos, qualquer área das nossas vidas, talvez chegue um momento que nós tenhamos que enfrentar uma dificuldade além das nossas capacidades, além daquilo que nós podemos fazer. Mas isso, irmãos, não é para nos entristecer. Isso não é porque o Senhor nos abandonou. Isso também tem a ver com aumentar a nossa fé no Senhor Jesus. Isso tem a ver com aumentar, o nosso relacionamento com o Senhor. Então hoje o Senhor ele nos trouxe até aqui, para tirar esse sentimento de angústia, de tristeza, de medo, essa desconfiança de que, mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que vai mudar? Será que Deus pode fazer alguma coisa pela minha situação? Ele pode, irmão. E hoje ele trouxe aqui, não como eu falei, para fazer algo novo, para fazer algo extraordinário, mas para trazer a nossa memória que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele cuida de nós, e quando a situação sai do nosso controle, Ele pode operar, Ele pode fazer. Então, como nós lemos aqui, como eu disse, aqueles homens estavam acostumados com o mar, mas não com aquela situação a qual agora eles estavam passando, amém? E sabe o que é interessante aqui? Que eles estavam passando por aquela situação, sabe por quê? Porque eles obedeceram a Jesus. Talvez eles nem queriam estar ali, talvez eles até pela experiência sabiam que talvez aquela não era a melhor noite para atravessar aquele mar, mas Jesus ordenou que eles entrassem no barco e que eles atravessassem para o outro lado. Então agora eles estão vivendo uma situação adversa por serem obedientes, por ouvirem a voz do Senhor. E muitas das vezes, por que às vezes, irmãos, a gente fica triste, a gente fica desesperado, a gente não entende, porque a gente fala assim, mas Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor quer, Senhor, eu estou te obedecendo, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, por que isso está acontecendo comigo? Nós questionamos o Senhor, porque obedecer ao Senhor não quer dizer que os ventos e as tempestades não vão nos alcançar. Obedecer ao Senhor não quer dizer que nós vamos
isentos de problemas e dificuldades. Mas é justamente, irmãos, quando nós ousamos obedecer ao Senhor, quando nós ousamos ir contra os padrões do mundo, ir contra a nossa vontade, é onde nós vamos ser confrontados, é onde nós vamos ser trabalhados. Então é muito interessante, né, você olhar e ver que aqueles homens estavam passando por aquela situação porque eles foram obedientes. Talvez a gente possa falar, não, é porque desobedeceu, é porque foi contra aquilo. Não, eles obedeceram ao Senhor. E às vezes, você está passando por uma situação, não é por conta de pecado, não é por desobediência, mas é porque Deus quer trabalhar em algo na sua vida. É porque Deus talvez quer se revelar a você de uma maneira diferente, de uma maneira que talvez Ele ainda não tenha se revelado. Esses homens eram os discípulos de Jesus, mas quando eles viram aquele homem andando, eles ficaram com medo. Eles acharam que era um fantasma. Eles ainda não tinham visto Jesus daquela maneira. Eles ainda não tinham se relacionado com Jesus daquela maneira. Aquilo ali para eles era algo novo, a ponto de Pedro ficar admirado. Senhor, se for o Senhor mesmo, eu quero ir até aí. Eu quero experimentar também. Eu quero viver isso também. Então, irmãos, as tempestades, os ventos nas nossas vidas, nem sempre vai ser um sinal de desobediência. Nem sempre quando você vê um irmão passando por alguma dificuldade, é porque ele está em pecado, é porque ele está fazendo algo que agrada o Senhor. Nem sempre. Por quê? Porque a obediência não nos isenta das adversidades da vida. A obediência não nos livra, de tudo aquilo que esse mundo caído, muitas das vezes, vai passar, dos acontecimentos, porque nós sabemos também que muitas das coisas que acontecem no mundo é por conta do pecado, e o Senhor não nos colocou numa bolha. Nós somos forasteiros, nós somos itinerantes nesse mundo, nós não pertencemos a Ele, mas nós estamos vivendo nele até que Jesus volte. Então, às vezes, algumas coisas vão esbarrar em nós, mas nós temos que confiar nesse Senhor, nós temos que confiar nesse Deus, nós temos que confiar naquele que nos chamou, porque, irmãos, é muito fácil a gente confiar no Senhor até o final, dando tudo certo. Aí eu obedeço, eu oro, eu peço, Jesus faz. Não tem doença, não tem desemprego, não tem problema no meu casamento, não tem problema com os meus filhos. É fácil se relacionar com Deus assim. É fácil falar que crê em Jesus Cristo assim. Mas muitas das vezes virão as adversidades para nos provar, para aumentar a nossa fé. Porque, irmãos, a gente nem sabe ainda o que a gente vai ter que enfrentar. Se a gente não tiver uma fé experimentada, se a gente amanhã tiver que passar por uma perseguição, se a gente amanhã tiver que passar por um momento de dificuldade para a igreja do Senhor, como que nós vamos viver sem experiência, sem ter experimentado de Deus momentos onde a gente achou que a gente não ia conseguir, mas o Senhor foi lá e se mostrou forte e poderoso nas nossas vidas. Então, o que eu quero hoje trazer para você é para que você não tema, é para que você confie no Senhor, é para que você não fique achando que as coisas não vão dar certo. É para que você não fique achando que não tem mais jeito, que não vai acontecer. Porque se nós temos uma promessa de Deus, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Amém? E aí, nós vemos aí que Jesus, Ele caminha ali sobre as águas. E a palavra vai dizer que ali, no anoitecer, Jesus já estava longe e o vento já estava fustigando aquele barco. E aí a palavra vai falar que só foi na madrugada que Jesus apareceu. Pensa, irmãos, a gente ali, vamos imaginar, de 6, 7 horas da noite, em algumas traduções vai falar na quarta vigília, lá para as 3 horas da manhã. Imagina você esse tempo todo lutando contra aquela tempestade, lutando contra aquele mar revolto, lutando contra aquela situação, sabe? E é assim que é nas nossas vidas. Muitas das vezes as nossas lutas e as nossas dificuldades, Jesus não vai vir e vai resolver de uma hora para outra. Jesus não vai vir quando começar um probleminha lá na sua casa, Jesus já vai correr lá e já vai ajeitar. Não, nem sempre vai ser dessa forma. Tudo é no tempo de Deus. Amém. Tudo é no momento que Deus quer. Até porque, irmãos, o Senhor Ele conhece
coração. O Senhor sabe onde nós precisamos ser trabalhados. O Senhor sabe até quando, muitas das vezes, nós precisamos ser experimentados na nossa fé, para que essa fé aumente, para que essa fé, cresça no Senhor. Aleluia. E aí a palavra vai falar que ali o Senhor apareceu ali, andando ali sobre as águas, no momento talvez mais difícil, mais escuro daquela noite, no momento que talvez aqueles discípulos já estavam cansados, já estavam desistindo, sabe, de tentar manter aquele barco ali, sem afundar. Jesus apareceu. E aí, o que nós aprendemos? Nós precisamos lutar, irmãos. Nós precisamos tentar, nós precisamos orar, nós precisamos nos encorajar, porque quando Jesus entender que nós não temos mais condições de fato, que realmente nós não podemos mais fazer nada, Ele entra com milagre, Ele entra, sabe, com a transformação, Ele entra com a resposta da tua oração. Enquanto eu e você, por mais difícil que possa ser imaginar isso, por mais difícil que às vezes a sua situação possa estar, mas enquanto a gente tiver ali 1% de força, 1%, sabe, de possibilidade de lutar, muitas das vezes Jesus ele vai deixar a gente lutar, Ele vai deixar a gente fazer a nossa parte, para que quando o milagre, irmãos, aconteça, para que a gente tenha certeza que foi Ele que realizou. A palavra fala, nós lemos aí que aqueles homens ficaram admirados. Talvez, se Jesus tivesse vindo antes, quando eles ainda estavam ali no começo, com vigor, talvez eles não tinham dado tanto crédito. Talvez até eles tivessem achado que eles conseguiram lidar com a situação, mas a palavra fala que já era no meio da madrugada, já era quando provavelmente eles já estavam cansados. Eu não sei se vocês aqui, os homens principalmente, se alguém já foi pescar no mar. Irmão, mar de madrugada é um negócio feio. Eu já fui pescar no mar, você não enxerga nada, você não vê nada, você fica ali, meu Deus, aquele monte de água. Agora você imagina você, do finalzinho da tarde até a madrugada, e aquela ali, o clarão indo embora, e o vento soprando, e água para todo lado, e você naquela situação até de madrugada. Imagina a situação que esses homens passaram. Mas, na hora que Jesus sabia que era a hora propícia para ele realizar o milagre, Jesus chegou. Amém. Jesus não chegou atrasado, Jesus não chegou adiantado, Jesus chegou na hora certa. Amém. Assim como Ele na minha e na sua vida. Amém. Você pode estar falando, irmão, você não sabe o que eu estou sofrendo, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, irmãos, mas Jesus sabe. Amém. Mas o Senhor, Ele sabe. Amém? E a palavra vai falar que Pedro, num primeiro momento, ele até teve coragem. Ele falou, Senhor, se for o Senhor, eu quero ir aí também. Eu quero experimentar disso, eu quero viver esse momento. E aí a palavra fala que o Senhor fala, então vem, Pedro. E Pedro começa a andar ali por sobre as águas, mas a palavra vai dizer que quando ele tirou os olhos do Senhor, quando ele começou a prestar atenção de novo na tempestade, o que aconteceu? Pedro começa a afundar. E é isso que acontece com a gente. Você recebeu a palavra, você tem uma promessa de Deus, talvez você já experimentou milagres, sinais da parte de Deus. Você talvez teve um momento de fervor, onde a sua fé estava ali lá no 100%, onde você via Deus em tudo, onde você via o Espírito Santo falar em qualquer momento, de qualquer maneira. E às vezes, quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a viver algumas experiências, algumas dificuldades, alguns problemas, parece que esse Jesus agora já não é mais aquele Jesus lá de quando eu aceitei, pastora. Quando eu aceitei o Senhor, quer dizer, Ele me aceitou, nossa, era uma alegria, era uma alegria no coração, chorava e ria e pulava e tinha vontade de fazer tudo, tinha vontade de... E agora? E agora, quando a gente vê que de fato Deus nos ama, de fato Deus Ele é poderoso para cuidar de nós, mas que nem tudo é mar de rosas. Mas que nem tudo vai ser no nosso momento, na nossa hora. Que nem tudo vai ter só glória, vai ser só sorrisos. Que vai ter momentos de dificuldade, que vai ter momentos talvez de choro. É nessa hora, irmãos,
que a gente precisa continuar com os nossos olhos fixos no Senhor. Sabe, Pedro experimentou de algo poderoso, irmãos. Imagina você andando sobre as águas com Jesus. Imagina você caminhando ali com Jesus. Eu fico imaginando, eu ia ficar talvez perplexo ali de ver Jesus. E Pedro foi olhar para a tempestade, Pedro foi olhar para o mar, Pedro foi olhar para o vento, e aí começou a afundar. Mas Jesus é tão bom, que essa mesma palavra vai falar que quando Jesus percebe essa fraqueza de Pedro, Jesus já estava lá para estender a mão. Meu Deus. E assim também conosco. Às vezes a gente falha, às vezes a gente esquece de quão Deus é poderoso, às vezes a gente esquece que Deus já fez nas nossas vidas. Talvez você tenha testemunhos, né, de milagres na sua vida, mas talvez num momento de dificuldade você acaba se abalando, você acaba, né, tremendo ali diante da situação. Mas Deus, ele é tão bom, irmãos, que mesmo assim Ele nos pega pela mão, Ele nos coloca de pé novamente, Ele nos faz caminhar novamente sobre as águas, sobre as dificuldades. Amém? Dificuldades, irmãos, nós vamos ter, mas eu creio que elas não são para sempre. Eu creio que elas não são para a vida inteira. É um período de aprendizado, é um período de trabalhar no Senhor, mas nós precisamos nos manter focados no Senhor. Aleluia. O que fez Pedro afundar foi olhar para a dificuldade, foi não só olhar, mas deixar que aquilo colocasse medo dentro dele. Porque a gente vai viver, né, diversas situações e às vezes não dá para tampar os olhos, não dá para não enxergar o que está acontecendo, mas a gente precisa se manter focado. Eu estou aqui, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, mas o meu foco é Jesus, é o meu foco, Jesus é a minha direção, Jesus é o meu guia, e assim nós vamos caminhando. E mesmo que nós falharmos em algum momento, o Senhor vai estender as mãos, o Senhor vai nos ajudar a continuar caminhando. Aleluia! Glória a Deus. Então foi um momento, irmãos, de dificuldade daqueles discípulos, onde nós aprendemos muito, sabe, sobre essa confiança no Senhor, sobre esse manter um olhar fixo no Senhor, e sobre essa questão de que vai ter hora que realmente você não vai poder fazer nada. Realmente vai ter hora que o seu dinheiro, o seu intelecto, a sua influência, qualquer coisa que você ache que poderia usar para lidar com aquele problema, não vai funcionar. E é nessa hora que Jesus vai entrar, é nessa hora que Jesus vai transformar, amém, as nossas vidas. E isso que Deus quer falar para nós hoje, é com essa palavra que Deus quer aquietar os nossos corações. João vai falar que o amor de Deus lança fora todo medo. Então nós somos um povo escolhidos pelo Senhor, que nós não devemos andar no medo, nós não podemos andar na angústia, na dúvida, na frustração, porque nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que está atento às nossas dificuldades, nós temos um Deus que, embora para você que está sofrendo, parece que Ele está atrasado, mas Ele é um Deus que chega na hora certa, no momento certo. Amém? E para que a gente, irmãos, viva, sabe, esse sobrenatural, para que a gente viva essa confiança no Senhor, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, nós precisamos, como eu já falei, manter o foco em Jesus. O nosso foco, embora nós temos certeza que Deus pode realizar qualquer coisa, porque Ele tem poder para isso, mas o nosso foco, irmãos, não é a cura, o nosso foco não é a porta aberta, o nosso foco não é o milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas, o nosso foco é Jesus de Nazaré, o nosso foco é aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, o nosso foco, amém, é Jesus. Hebreus 12:2 diz assim: fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É nesse Jesus que nós precisamos focar. É nesse Jesus que os nossos olhos precisam estar fitos. Porque se os nossos olhos, irmãos, estiverem fixos naquilo que Deus pode fazer, e se Ele não quiser fazer? E se não for o tempo dele fazer?
E se não for o momento dele fazer? E se ele te chamou para algo diferente daquilo que você queria para a tua vida? E se ele tem um sonho que agora talvez você não enxergue, mas que talvez seja maior do que o seu, mas você está tão focado em que ele realize aquilo que você deseja, que às vezes você não consegue caminhar, que às vezes você não consegue viver o melhor de Deus, você não consegue viver uma experiência nova com o Senhor. Então os nossos olhos, eles precisam estar focados em Jesus. E aqui em Hebreus fala, ele é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus, através da nossa experiência com Ele, sabe, que nos fortalece, que faz com que a nossa fé, que ela seja crescida, que ela seja aumentada. É através das experiências, é através da gente abrir mão da nossa vida, abrir mão do controle da nossa vida e colocar a nossa vida no governo de Deus, no governo, no senhorio, no poder de Jesus Cristo. E aí é algo, como é que eu posso dizer? Que vai nos confrontar muitas das vezes, porque nós queremos ter tudo ali no nosso controle. A gente quer saber o que vai acontecer, quando acontecer. A gente quer ir lá e resolver os nossos problemas. A gente quer ir lá e colocar a mão. A gente quer ir lá e quer falar. Mas a gente tem que aprender a falar: Senhor, está nas tuas mãos. É no momento do Senhor, é da forma que o Senhor quer fazer. Tem gente que vai estar orando, por exemplo, pelo filho ser liberto, para que Deus trabalhe em alguma coisa na vida do filho. Tem gente que vai estar orando pelo esposo. Tem gente que vai estar orando por algo, por um sonho, por um projeto. E eu entendo, irmãos, que nós como seres humanos, nós queremos uma resposta para ontem. Talvez a esposa que está ali orando pelo esposo que não é cristão, talvez a situação que ela está vivendo ali, que às vezes eu desconheço, talvez faz ela estar ali numa expectativa de que Jesus responda o mais rápido possível. Mas nós precisamos focar no Senhor, por maior que sejam os nossos problemas, por maior que sejam as nossas dificuldades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele sabe da situação que você está vivendo. Ele sabe qual que é a sua necessidade. Talvez um pai de família que precisa de uma porta de emprego, ele pode estar me ouvindo e falar assim: mas pastor, você não sabe o que você está falando. Eu preciso pôr comida na minha mesa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso pagar minhas contas. Mas às vezes, irmãos, nessa angústia, nesse desespero, nós estamos deixando de ser cuidados pelo Senhor. Nós estamos deixando, sabe, de receber o maná que Deus envia do céu. Nós estamos deixando de viver o cuidado de Deus, o amor de Deus. As situações, Deus permite, não é para nos entristecer, não é para nos envergonhar, mas muitas das vezes é para que a gente mude, sabe, o nosso relacionamento com Ele. É para que aumente a forma que nós nos relacionamos com o Senhor. Porque uma coisa, como eu falei, está tudo bem na sua vida. Uma coisa é você vir aqui: pastora, ora por mim e ora pela minha família. Outra coisa é você estar vivendo uma situação que você não gostaria e você se vê obrigado a orar, obrigado a batalhar, obrigado a esperar, obrigado a depender de Deus mesmo, de verdade. E aí que a história muda. E é aí aonde, como eu falei, os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Porque senão, irmãos, a gente vai fazer igual Pedro. A gente vai começar a viver o milagre, a gente vai começar a viver aquele relacionamento com Cristo, mas quando a gente olhar, mas ainda está ventando, mas a tempestade ainda não acabou, quando a gente vê, a gente está afundando. Quando a gente vê, a gente está falhando na nossa vida espiritual. Então nós precisamos manter o foco em Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, que a gente precisa fazer, lembrar das nossas promessas. Quem aqui não tem uma promessa de Deus? Ninguém, todo mundo aqui tem uma promessa. Todo mundo tem algo que Deus prometeu, que Deus já disse que vai entregar. A igreja do Senhor tem promessas da parte de Deus. Você pode ainda desconhecer, por ser novo na fé, por ser novo na caminhada. Você pode desconhecer alguma promessa na sua vida particular, mas a igreja do Senhor, ela tem promessas. E nós precisamos sempre trazer à memória as nossas promessas. Porque quando nós trazemos à memória as nossas promessas, a gente vê a situação... E aí a gente fala: Senhor, se o Senhor me prometeu isso,
Então não é essa situação que vai acabar comigo. Não é essa situação que vai fazer eu parar. Não é essa situação que vai me tirar, né, do caminho. Não é essa situação que vai impedir que eu viva as promessas do Senhor. Deuteronômio 31:6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem pavor por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém? E aí você pode falar: pastor, mas essa promessa é lá para o Antigo Testamento, é lá para aquele povo lá, não é para a gente. Mateus 28:20, parte B, diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está doendo? Deus está com você. Está em dificuldade? Deus está com você. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está com você. Algum sentimento está fazendo você desacreditar. Deus está lá com você. Você não pode permitir que as situações roubem a sua fé, que a situação roube, né, essa perseverança do Senhor. Porque além das promessas que eu creio que Deus tem para você, para a tua casa e para a tua família, a promessa de Deus para a igreja é que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Nós não estamos abandonados. Aqueles homens estavam lá no meio do mar, passando por uma dificuldade naquela hora, mas eles não estavam abandonados. Jesus falou: opa, é hora de eu chegar lá. Meus meninos estão com medo, meus meninos estão passando dificuldade, está na hora de eu aparecer lá e resolver essa situação. Nós não estamos abandonados, irmãos. A tua casa não está abandonada, a tua família não está abandonada, o seu casamento não está abandonado, os teus filhos não estão abandonados. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos, até a volta de Cristo. Então, quando você se deparar com um problema, com uma dificuldade, antes que aquilo ali tenta te engolir, como aquelas ondas, como aquela tempestade, lembra que o Senhor está com você. Amém? Senhor, está difícil aqui, mas eu sei que o Senhor está aqui também. Eu sei que o Senhor sabe que está difícil. Eu sei que o Senhor sabe até onde eu consigo aguentar, até onde eu consigo suportar. Sabe, não deixa, irmãos, que nenhuma dificuldade, que nenhuma adversidade venha colocar no seu coração e na sua mente, que o diabo use essas circunstâncias para colocar, sabe, sentimentos ruins, sentimentos, como eu falei, de medo, sentimentos, né, às vezes a gente, eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou orar mais, eu não vou fazer mais nada. Não! Repreende isso em nome de Jesus. Lembra das tuas promessas. Quando você tiver uma dificuldade lá na sua casa, traz na memória tudo que Deus já te prometeu na tua casa, na tua família. Quando você tiver dificuldade financeira, quando você tiver com dificuldade no teu trabalho, lembra das promessas de Deus para a tua vida, para a tua carreira, para as tuas finanças. Qualquer área que você tiver dificuldade, lembra das promessas de Deus. E principalmente, irmãos, tudo isso, na verdade, é supérfluo. Tudo isso é passageiro. Tudo isso tem prazo de validade. Lembra que Jesus nos preparou morada, nos prometeu preparar morada num lugar eterno. Senhor, está difícil, eu não sei se eu vou vencer essa situação aqui terrena. Senhor, eu não sei se as coisas vão acontecer como eu gostaria, mas eu sei que se eu me manter firme no porvir, aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior do que tudo isso aqui que está no mundo. É muito maior do que uma cura, é muito maior do que uma porta de emprego, é muito maior do que a resolução de um problema físico, de um problema material. A nossa maior promessa, irmãos, está no porvir, está na volta de Cristo. Aqueles discípulos, eles também estavam apegados a Jesus. Eles queriam ter Jesus. Imagina se a gente tivesse Jesus aqui, em carne e osso. A gente ia querer ficar perto dele, ouvir ele. E quando Jesus, ele começa a falar que ele precisa ir, começou um burburinho ali. Os discípulos começaram a falar: mas Senhor, e aí? O que vai ser de nós?
E ele falou: é necessário que eu vá. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo, para que o Consolador venha, para que ele opere não só em vocês, mas em toda a minha igreja, para que ele console, para que ele fortaleça toda a minha igreja. E Jesus falou assim: é necessário também que eu vá, porque enquanto vocês estiverem aqui sendo cuidados pelo Espírito Santo, eu vou estar preparando morada para vocês. Então, irmãos, nós temos promessas da parte de Deus que nós não podemos nos esquecer, para que no momento das dificuldades essas lembranças venham nos fortalecer, venham ajudar a nos fortalecer. Outro ponto que nós precisamos: crescer na fé, irmãos. A nossa fé, ela precisa ser aumentada dia após dia. E são as adversidades que vão fazer com que a nossa fé cresça. Não é a bonança, não é dando tudo certo. Porque se Deus quiser tudo dar sempre certo nas nossas vidas, uma hora talvez a gente vai até esquecer que é Deus. Uma hora talvez a gente vai até esquecer quem é Deus. Mas quando Deus opera no meio das dificuldades, quando Deus abre porta onde a gente achou que não ia ter porta aberta, quando Deus cura, às vezes quando o médico falou que não tinha mais jeito, quando Deus realiza algo que às vezes os nossos olhos físicos não estão mais acreditando que pode acontecer, é aí que a nossa fé ela é renovada. Então a gente tem que aproveitar as adversidades, nós temos que aproveitar os momentos de tempestade na nossa vida, para que a nossa fé seja aumentada, para que a gente acredite ainda mais nesse Jesus, para que a gente creia ainda mais naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Porque, irmãos, essa cruz ela está vazia, mas Jesus esteve ali um dia. Jesus deu a vida dele ali, derramou o sangue dele ali um dia. E como prometido, ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e foi assunto aos céus. E esse Jesus, ele quer se relacionar com a gente, para que cada dia mais a gente creia mais e que essa fé venha nos transformar cada dia mais na noiva a qual Jesus vai vir buscar. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só, irmãos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Que a perseverança seja plena, para que vocês sejam maduros e completos, sem lhes faltar nada. Olha o que o Tiago está falando, irmãos. Irmãos, considerem de grande alegria passar por provações. Passar por dificuldade parece loucura, mas é isso que o Tiago está falando. Olha, se sintam alegres por passar por dificuldades, por provações, porque essas provações, a prova da fé de vocês, ou seja, quando vocês forem confrontados na fé de vocês, quando de repente alguém falar para você assim: agora eu quero ver se você vai continuar servindo a Cristo, agora eu quero ver se você vai continuar orando, agora eu quero ver se você vai continuar caminhando. Tiago fala que a prova da nossa fé produz perseverança, ou seja, quando nós somos provados na nossa fé, isso nos fortalece, para que a gente persevere ainda mais na presença de Deus. E aí ele fala que essa perseverança seja plena, para que vocês sejam maduros e completos, sem lhes faltar nada. Você sabe o que o Tiago está falando? Você pode falar: sem faltar nada? Pastor, então, se a minha fé for provada, se eu entender, se eu perseverar, Deus vai me dar tudo. Não. Ele está falando que se a nossa fé for provada, se a nossa perseverança for aumentada, não importa. Não importa o que acontece nesse mundo, não importa se tem porta aberta, não importa se tem cura, não importa se tem milagre, eu vou continuar servindo esse Deus, porque a promessa que eu estou interessado é a promessa da salvação, é a promessa do porvir, não é sobre não ter falta, porque Deus vai dar tudo, é não ter falta, porque ainda que não aconteça do jeito que eu quero, eu vou continuar amando esse Deus. É não ter falta, porque não importa, se tem a casa que eu queria, o carro que eu queria, Deus vai continuar sendo o mesmo na minha vida, e eu vou continuar amando Ele da mesma forma. Então, irmãos, nós precisamos ter a nossa fé crescida. No momento da dificuldade, é uma oportunidade para você crescer a sua fé.
para você ser, como o Thiago fala aqui, maduro. A gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer na fé. A gente não pode ser menino a vida toda. 1 Pedro 5,7 diz assim, ó: lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aleluia. É confiar no Senhor. Senhor, está difícil, mas olha, está aqui, ó. Está aqui os meus sentimentos, as minhas dificuldades, está aqui tudo que eu penso, tudo que está me afligindo, tudo que está me afetando. Vou colocar nas mãos do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu sei que o Senhor tem cuidado da minha casa. Eu sei que o Senhor tem cuidado da minha família. Amém, irmãos? Caminhando para o fim. Irmãos, as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Amém? Não tem como a gente fugir dessa realidade, dessa verdade. Como eu falei, o Senhor não nos colocou, sabe, numa bolha. O Senhor não prometeu, ó, agora vocês são crentes, vocês estão livres de qualquer problema. Pelo contrário, Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Jesus já venceu, irmãos, todas essas batalhas, todas essas aflições que nós estamos passando nesse mundo, Jesus já venceu. Mas nós só vamos viver quando nós alcançarmos a promessa da vida eterna. Mas enquanto isso, nós vamos ser treinados, amém? Nessa vida, nós vamos ser treinados, né? nessa terra, nesse mundo. Jesus, irmãos, Ele é aquele que caminha sobre as turbulências das nossas vidas, como Ele fez com os discípulos. Pode estar difícil, pode estar, né? Não, você não vê saída. Aí quando você vê, Jesus está vindo ali por cima dos seus problemas, por cima das suas dificuldades. Você pode estar falando, não tem mais jeito, pastor, não vou conseguir. Aí quando você abre os seus olhos espirituais e fala, opa, pastor, Jesus está vindo ali. Jesus é maior do que o meu problema. Jesus é maior do que a tempestade da minha vida. Imagine aqueles homens ali aflitos. E aí Jesus veio andando por cima daquela tempestade. E aí depois eles falaram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, verdadeiramente esse é o Jesus, amém, a qual foi anunciado lá atrás. Então é isso que as circunstâncias às vezes adversas causam em nós. Quando nós passamos por ela, quando a gente vê Jesus operando, a gente fala, realmente Jesus Ele é bom, Jesus Ele é poderoso, Jesus Ele existe. Porque eu estou falando isso não é porque a minha pastora contou, é porque eu vivi na minha vida. Aleluia. Eu estou falando isso não é porque eu ouvi um testemunho do irmão, é porque eu tenho testemunho para falar. Eu estou falando isso não é por experiências de terceiro, mas eu vi Jesus andando sobre as adversidades da minha vida. Eu vi Jesus acalmando os ventos, as turbulências da minha vida. Então, irmãos, as adversidades da vida é para nos preparar, para renovar a nossa fé, é para estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo. Então, saia daqui hoje crendo, amém? Que vai passar. É um tempo, é um momento, é no tempo de Deus, é no trabalhar de Deus, mas que você saia daqui confiante, que você saia daqui renovado, que você saia daqui crendo nas promessas do Senhor, que você saia daqui sem nenhum sentimento, sabe, de medo, de angústia, sem nenhum sentimento de que as coisas não vão acontecer, de que as coisas não vão ser resolvidas. Porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Amém? Se você passa por algum momento, sabe, de dificuldade, que tem afetado você, que tem afetado muitas vezes, né, a sua saúde física, espiritual, emocional, né, se você tem passado por momentos às vezes de dúvida na sua caminhada, momentos, né, onde às vezes você é confrontado pelos seus pensamentos, pelas suas dúvidas, pela sua caminhada com Cristo, que o Espírito Santo hoje venha trazer esse refrigério, sabe, irmãos, assim como eu estava orando ali, como eu falei à tarde na minha casa, e de repente Deus foi tirando aquele sentimento ruim do meu coração, que o Espírito Santo também trabalhe na tua vida, trabalhe, sabe, na sua casa, que o Espírito Santo venha trazer à sua memória as promessas que Deus tem sobre você e sobre a tua família, e que você saia daqui renovado, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos
agradecemos por essa palavra e nós te pedimos, Pai querido amado, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre as nossas vidas, Pai querido amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, assim como o Senhor me visitou, Senhor, nessa tarde, assim como o Senhor, Pai querido amado, veio o Senhor com o teu abraço, veio, Pai querido amado, Senhor, fazendo com que eu experimentasse o seu amor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor dê liberdade na vida dos meus irmãos, que o Senhor visite cada um que está aqui, Senhor, eu não sei, Senhor, o que os meus irmãos têm passado, Senhor, eu não sei qual é a luta lá no lar, eu não sei, Pai querido amado, quais são as lutas pessoais, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, Pai querido, que tem rondado, Pai querido, a vida dos meus irmãos, mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é poderoso, Senhor, para curar, o Senhor é poderoso para transformar, Senhor, as mentes, os corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, repreende, Senhor, todo mal, Senhor, todo laço do inimigo, todo dardo inflamado, Senhor, caia por terra, Pai querido amado, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, aonde tiver, Senhor, sentimento de medo, sentimento de tristeza, de angústia, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor, os meus irmãos saiam daqui, Senhor, alegres, perseverantes, confiantes, Pai querido, que os meus irmãos saiam daqui, Senhor, com a sua fé renovada, Pai, crendo, Senhor, na tua palavra, crendo, Senhor, no teu milagre, crendo, Senhor, no teu cuidado, Senhor, que eles saiam daqui crendo, Senhor, que na hora certa, Pai querido, eles irão contemplar, Senhor, Jesus, Pai querido, andando, Senhor, por cima das adversidades das suas vidas, Jesus andando, Senhor, por cima, Senhor, das tempestades, Pai querido, que podem estar rodeando, Senhor, as suas vidas, as suas casas, Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós, Pai, Senhor, nós somos fracos, nós somos falhos, Senhor, nós somos seres humanos, mas o teu Santo Espírito opera em nós, Pai querido amado, de uma maneira poderosa, e que nós possamos continuar crendo no milagre, crendo, Senhor, nas tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus, entra nos lares, entra, Senhor, onde nós não podemos entrar, Senhor, leva, Pai querido amado, o milagre, a transformação, a libertação, Pai querido, Senhor, se mostra, Senhor, aos meus irmãos, que eles tenham experiências com o Senhor, que eles contemplem, Senhor, o teu trabalhar e o teu agir, Pai querido, Senhor, e assim, Pai querido, eu te agradeço, Pai querido amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Creia, amém, irmãos? Creia nessa palavra. Creia que Jesus, como eu disse, é aquele que anda também por sobre as adversidades das nossas vidas, por sobre as tempestades das nossas vidas, porque Ele é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.